Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, domingo, 26 de novembro de 2023, celebramos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então ele se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então redirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu era nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também estes: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? O rei então lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, no capítulo 25 de Mateus, Jesus se identifica com o pobre. Vejam, nos Evangelhos, Jesus chega a dizer que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, são mandamentos semelhantes. O que é uma coisa semelhante? Se você se coloca diante do espelho, então a imagem que você vê no espelho é semelhante à sua imagem. Então é como se colocasse uma imagem, ou seja, colocasse o mandamento do amor a Deus diante de um espelho. E assim um se identifica com o outro. Ou seja, amar ao próximo e amar a Deus são como se fosse o mesmo mandamento. E assim, amados irmãos e irmãs, a igreja, no capítulo 25 de Mateus, se identifica com o pobre. Vejam, o mandamento de amar a Deus é identificado com o mandamento de amar aos nossos irmãos mais necessitados. E é claro, a igreja que cuida
a igreja que entende que cuidar do pobre, né, o cuidado com o mais humilde, com os doentes, também como expressão, né, do seguimento de Jesus. Então, quando nós cuidamos dos nossos irmãos necessitados, nós estamos cuidando também do próprio Jesus. E assim, amados irmãos, São Francisco pedia esmola para alimentar o Cristo que tem fome. Madre Teresa de Calcutá cuidava dos doentes, pois neles estava o Cristo que tem fome e também está enfermo. E assim, lembrando o que o Evangelho nos diz, amados irmãos, o rei responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeste. Vejam, quando servimos aos nossos irmãos, estamos servindo ao próprio Cristo. E os bispos, amados irmãos, da nossa igreja também chegaram a dizer assim: os pobres serão os juízes da nação. Ou seja, né, as situações em que vivem os nossos irmãos necessitados servem para medir a nossa bondade, a nossa justiça, a nossa moralidade. Ou seja, amados irmãos, os mais necessitados cobram os nossos frutos de caridade, né? Ou, como diz Jesus, de fidelidade, justiça e misericórdia. E neles, né, Jesus nos convida a viver na prática as suas palavras. Lembrem, né? Amando-os neles a nós mesmos, ou seja, ama o teu próximo como a ti mesmo. E assim, amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê humildade para ouvir a sua palavra, inteligência para compreendê-la e sabedoria para colocá-la em prática. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.